Eclesiastes, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Diz comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois a felicidade. Mas também isso era vaidade, do riso disse é loucura, e da alegria de que serve. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com ele o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens. Mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão, ao falar das suas realizações e das suas conquistas, ele é como se ele nos perguntasse: do que você precisa para ser feliz? O que você acrescentaria à sua vida que faria com que você encontrasse plena satisfação? Com que você de fato fosse feliz debaixo do céu, nesta vida? De tudo que nós temos empreendido na nossa vida, no que nós estamos ali fazendo para buscar felicidade, o que de fato faz parte do nosso plano de conquista para nos sentirmos realizados e plenamente satisfeitos nessa vida, do que você tem, onde você tem empreendido a sua energia, os seus recursos, a sua motivação, o que derruba a sua motivação, o que faz você se sentir mal. Salomão então parece ter trocado a companhia dos sérios e intelectuais do seu contexto para então se relacionar com os bem-humorados, com os corteses, com os de espírito cortejador, aqueles de estão sempre trazendo alegria, sempre trazendo uma piada do momento, sempre trazendo o riso. E a reflexão que muitas vezes nós precisamos fazer é se essas pessoas, se nós olhamos, puxa vida, fulaninho está sempre alegre, será que não tem em nenhum momento em sua vida que aquele riso falte? E muitas vezes nós achamos que nos aproximando dessas pessoas, largando as coisas sérias e vivendo de uma maneira entregue ao humor, entregue à gozação, entregue a esse tipo de comportamento, muitas vezes até superficial, de como a gente costuma dizer, de tiração de onda, de usufruir das coisas sem nenhuma responsabilidade, como se isso pudesse trazer algum tipo de felicidade. Talvez concluindo que na muita sabedoria há enfado, nós vimos isso nos versos anteriores, e que os sábios tendem a ser melancólicos. Talvez ele tenha dito no seu coração: peraí, se não é isso, se não está nesse caminho da melancolia, da sabedoria, da intelectualidade, talvez eu precise provar a alegria e provar e saber dela, sentir dela a sua satisfação. É como se ele dissesse para sua alma: sinta-se à vontade, coma e beba e usufrua das coisas. Que seja alegre, pois a ordem era para que ele comesse e bebesse, para que ele se fartasse dos prazeres sensoriais que a vida pudesse lhe oferecer. Portanto, tente, diz Salomão, rir, engordar, rir e ser feliz, mas eis que também era vaidade. Como todo o resto, como todas as coisas experimentadas anteriormente,
Isso não traz a satisfação verdadeira para o coração do pregador. A alegria inocente, com sobriedade oportuna, usada de maneira moderada, é uma coisa boa e encaixa-se na nossa vida, na nossa rotina, nos nossos negócios, serve para abrandar o peso do trabalho, serve para trazer um pouco de satisfação na vida humana, mas quando ela é excessiva, quando ela é sem moderação, ela tende à ruína, ela torna-se infrutífera, não faz bem algum. Ao ponto de Salomão perceber isso, ele vai dizer: de que serve essa? Que bem traz? O que ela resolve? E ela não resolve nada. Esse tipo de alegria não satisfará a nossa alma e não trará contentamento, plena satisfação para ela. E não encontrando o prazer no riso, na alegria frouxa, ele vai buscar então o prazer nas coisas que pode agradar ao seu paladar. Em especial ele vai falar aqui do vinho. Agir de forma sábia em relação a esses prazeres, né, de usar de forma sábia, sem causassem prejuízo, sem que tirassem a capacidade de ser juiz, de racionalizar sobre essas coisas. Foi isso que Salomão tentou fazer sobre o uso do vinho, do comer e beber, do fartar-se, do usufruir dessas coisas. Ele procurou reger o seu coração com sabedoria, ainda assim ele vai dizer isso: eu procurei usar essas coisas, mas não apartando de mim a sabedoria, acompanhando essas coisas, a sabedoria, para poder julgar bem sobre essas coisas, sobre esses banquetes, sobre o prazer que esses banquetes poderiam oferecer. A preocupação aqui, talvez, de nós entendermos a necessidade do acompanhar, de ter essas coisas acompanhadas com a sabedoria. É para que não pensemos de que o usufruto dessas coisas deve ser como um bêbado, como alguém que se tornou escravo dos prazeres dessa vida, como alguém que se tornou então submisso e enraizado a esses prazeres, não consegue se desvencilhar dele. Salomão não só se desvencilha desses prazeres, como ele julga retamente sobre essas coisas. Isso serve como um cuidado, porque aqueles que pensam que podem se entregar ao vinho, ao uso da bebida, do álcool, de certos prazeres, e ao mesmo tempo encher o seu coração de sabedoria, podem estar enganando a si mesmo, podem estar cometendo o erro do auto-engano, tanto quanto aqueles que pensam que podem servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Já disse o pregador puritano, o Matthew Henry, que o vinho é um escarnecedor, é um grande traiçoeiro, e será impossível para qualquer homem dizer desta maneira que não se entregará ainda mais a isso. Cuidado com esse traiçoeiro e sedutor prazer. E então, talvez percebendo a loucura de entregar-se a esse trem desenfreado, esse caminhão desenfreado, que é a alegria infrutífera, que é a alegria superficial, que é o prazer da bebida, da comida. Então Salomão se dirige os seus esforços para realizar grandes feitos. Talvez nós tenhamos pensado em vários momentos da nossa vida sobre aquilo que nós seríamos quando crescêssemos, sobre aquilo que nós queríamos construir enquanto família, sobre aquilo que nós queríamos conquistar nessa vida, e talvez nós também tenhamos colocado em muitas dessas coisas a razão de buscar, a razão ou o objetivo, o objeto da nossa felicidade, o objetivo pelo qual, alcançando, seríamos plenamente felizes nessa terra. Salomão tornou-se muito rico. Ele não empobreceu com todos os seus empreendimentos, pelo contrário, ele sobrepujou a riqueza de todos que vieram antes dele. Ele encheu seus cofres de prata e ouro, mas percebeu que nem assim conseguiu encher seu coração. Quando o Criador fez as suas grandes obras e ao final de cada dia olhou para o seu feito, ele pôde dizer: isso é bom, isso é muito bom. Aí ao sétimo dia descansar de todas as obras que fizera. Porém, o homem, quando olha para as suas obras, ele não pode encontrar nela plena satisfação. Ele não pode dizer: isso é bom, isso é muito bom.
aos olhos de Deus. Porque tudo que o homem faz debaixo do sol está corrompido e contaminado com a corrupção do seu coração, com o engano do seu coração. Então, o homem não pode colher folhas de figueiras e achar que com isso pode cobrir as suas vergonhas. Se não for o Senhor, nós estamos perdidos. Se não for o Senhor, não há alegria e contentamento no nosso coração. Se não for o Senhor, não podemos encontrar plena satisfação nas coisas. Porque a nossa plena satisfação só pode ser colocada e preenchida por aquilo que somente o Senhor pode nos dar. Eis então que tudo era vaidade e aflição de espírito. Que o Senhor possa nos ensinar a racionalizarmos, a refletirmos, a acompanharmos todas as nossas buscas com sabedoria, mas não com qualquer sabedoria, não com qualquer conhecimento, mas moldados e forjados em conformidade com a palavra viva e verdadeira do nosso Deus, revelada nas Escrituras. Que os nossos sonhos, os nossos planos, que os nossos desejos por ser e ter qualquer coisa estejam fundamentadas naquilo que é absoluto em nossas vidas e na única direção capaz de nos apontar, de nos dirigir para a plena satisfação da glória eterna dos céus. Que Deus tenha misericórdia de nós e possa aplicar a sua palavra em nossos corações.